Rádio Brasil Central. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 28 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. Agora 7:01. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, PM começa a substituir o exército no alemão. Folha de São Paulo. Justiça de São Paulo torna réus 14 acusados de fraudes no metrô. O estado de São Paulo, PT e Planalto se mobilizam para tentar ajudar Haddad. Correio Brasiliense. Senado dá passo para acabar com o privilégio. Valor econômico, bancos públicos e externos perdem peso no mercado. Estado de Minas. Confins terá novos acessos. Serão abertas 4 vias ligando o aeroporto às principais cidades do entorno. Jornal do Comércio. Freio na tragédia das motos. Fiscalização mais rígida e campanhas educativas começam a dar resultados no Pernambuco. 0 hora. Programa Gaúcho beneficia setores que mais empregam. Brasil Econômico. Para cada R$2 investidos em infraestrutura, PIB cresce R$1. O Popular. Operação Monte Carlo. Demóstenes acuado. STF recebe pedido de investigação do senador que deixa a liderança do DEM. Diário da Manhã. Pânico geral na política. Demóstenes cai da liderança do DEM no Senado. Procurador vai investigar senador. Agora são 7:02. E vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta quarta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Agora, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, o governador Marconi Perillo participa de entrega de doações arrecadadas no aniversário dele a 10 entidades beneficentes. A entrega acontece no 10º andar, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, às 9 horas da manhã. E às 11 horas da manhã, também no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, só que no auditório Mauro Borges, acontece a posse do promotor de justiça, Humberto Machado de Oliveira, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em substituição ao deputado federal Leonardo Vilela. E o resultado da pesquisa SERPES sobre o nível de satisfação dos usuários do Eixo Anhanguera será divulgado daqui a pouco pelo presidente da Metrobus, Carlos Maranhão, às 8h30 no auditório da empresa. A pesquisa SERPES aponta que a grande maioria dos usuários do sistema de transporte público de Goiânia aprova a nova forma de atendimento ao cidadão, implantada pelo Metrobus. O SERPES consultou 1.003 pessoas nos dias 14 e 15 de março deste ano, nos terminais de ônibus e plataformas do Eixo Anhanguera. Os usuários deram notas de 1 a 10 sobre o funcionamento do transporte coletivo de Goiânia. O resultado foi muito positivo para a empresa. As notas foram divididas entre notas de 1 a 5 e 6 a 10. A Metrobus obteve as maiores pontuações, que ficaram entre 6 a 10, com média variando de 6,16 no item segurança e 8,42 no modo de dirigir. E daqui a pouco, também às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito Paulo Garcia assina a ordem de serviço para as obras do Parque Macambira-Nicuns. A obra de 24 quilômetros de extensão, com custo total de R$200 milhões, será dividida por trechos e o primeiro a ser construído é o que não representa necessidade de desapropriação, pelo menos por enquanto. Então é isso. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos, e você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã, aqui no Mundo em Sua Casa.
Agora são 7h04. O mundo em sua casa. A política em Goiás. Às 2h de hoje, no Palácio das Esmeraldas, o governador Marconi Perillo assina termo de acordo de resultado para captação de recursos e incremento de receitas próprias do Estado. O programa, desenvolvido pela Secplan com a parceria da Secretaria da Fazenda, pretende aliviar a demanda sobre o Tesouro Estadual, incrementando a captação de recursos junto a outros organismos para atender os projetos de governo. E Goiás se torna o primeiro estado a aderir ao Plano Nacional para Pessoas com Deficiência Física e Intelectual. E o governador Marconi Perillo anunciou melhorias no atendimento do CRER. A cadeirante Regiane da Silva Pereira, da Associação dos Deficientes Físicos de Trindade, faz parte do grupo de 1 milhão de deficientes do estado de Goiás. São 45 milhões no Brasil, segundo o IBGE. A falta de uma política para eles torna o dia a dia mais difícil. Nós estamos faltando acessibilidade, faltando na área da saúde, da educação, ser mais completos. Goiás foi o primeiro estado a aderir no Plano Nacional para Pessoas com Deficiência. O Plano Viver Sem Limite prevê investimentos de 7 bilhões de reais, afirma o secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José Ferreira do Nascimento. São 4 eixos de atuação: acesso à educação e trabalho, inclusão social, saúde e acessibilidade. O plano foi lançado nacionalmente no mês de novembro agora. Nós estamos nesse momento já com algumas ações do plano funcionando, que é com o objetivo de sensibilizar os governantes, prefeitos e governadores a fazerem a pactuação e assim fazer com que essas ações possam sair do papel. O secretário estadual de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, defende a isenção de impostos na aquisição de equipamentos para os deficientes. Está sendo votado no Congresso Nacional uma legislação para poder reduzir a carga tributária de todo esse aparato que é muito importante. Depois de autorizar a criação do Plano Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em discurso, o governador Marconi Perillo anunciou melhorias no atendimento do CRER. A este contrato de 3 milhões, no valor de mais 750 mil reais mensais, para que o CRER possa ter 40 leitos para ortopedia e traumatologia. Com isso, nós vamos ter mais um hospital público de alta qualidade, como é o CRER, focado nessa área do trauma e da ortopedia. Vamos desafogar um pouco mais o Hospital de Urgências de Goiânia e ter no Centro de Reabilitação e Readaptação não apenas um hospital que vai cuidar da parte de ortopedia e traumatologia, mas vai, depois de curado o paciente, levá-lo para a reabilitação e a readaptação no mesmo ambiente onde ele será curado do seu trauma. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h07. O presidente do DEM diz que Demóstenes Torres pode ser expulso da legenda. O presidente do Democratas, senador José Agripino Maia, assumiu a liderança do partido depois que Demóstenes Torres deixou a função ontem. Agripino Maia disse que aguarda informações da Procuradoria-Geral da República para que o senador goiano possa se defender e, a partir de então, o partido tome uma posição quanto à permanência dele na legenda. Agripino Maia lembrou que, em outra ocasião, o partido já decidiu expulsar um membro quando ficou comprovado que ele estava envolvido em um escândalo de corrupção. Foi em 2009, na Operação Caixa de Pandora, que resultou na prisão do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Para o presidente e líder do DEM, é possível que o mesmo ocorra com o Demóstenes, se ele não conseguir provar a inocência. Nos últimos dias, aumentou a pressão de senadores para que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, repasse ao Senado as gravações da Polícia Federal e outras informações de inquéritos que citam Demóstenes Torres e o ligam ao empresário Carlinhos Cachoeira. Demóstenes Torres enviou o ofício ao presidente do Senado, José Sarney, comunicando que ocupará a tribuna da casa para se defender assim que tiver acesso ao conteúdo dos autos dos processos nos quais é citado. O senador disse ainda que vem sofrendo nas últimas semanas toda sorte de ataques à honra dele, sem que sejam observadas as garantias constitucionais previstas em qualquer Estado democrático de direito. Ele também repetiu o que disse em discurso do dia 6 de março, quando se propôs a ser investigado no Supremo Tribunal Federal para esclarecer as acusações de que teria recebido dinheiro em troca de favores a Carlinhos Cachoeira. Vereadores da base e da oposição trocam acusações sobre envolvimento deles com Carlinhos Cachoeira. A possível existência de uma bancada de Carlinhos Cachoeira na Câmara Municipal de Goiânia, denunciada em sites de notícias, provocou discussões no plenário nesta terça-feira.
4 vereadores da oposição foram apontados como membros da tal bancada: Elias Vaz, do PSOL, Santana Gomes, do PSD, Giovanni Antônio e Maurício Beraldo, do PSDB. De acordo com o site, eles teriam feito as denúncias sobre o Parque Mutirama a pedido de Carlinhos Cachoeira, que já teria entrado em contato também com a Polícia Federal para que o caso fosse investigado. O principal autor das denúncias de irregularidades na reforma do Mutirama, vereador Elias Vaz, lembra que fez a denúncia sobre o uso ilegal da verba do Ministério do Turismo em janeiro de 2011. E a conversa gravada entre o empresário e um delegado da Polícia Federal teria ocorrido só em agosto. Há uma afirmação do site dizendo que, coincidentemente, eu fiz a denúncia no mesmo dia que teve uma conversa do Carlinhos Cachoeira com o delegado da Polícia Federal. Eles só esquecem de dizer que o processo que estava na Polícia Federal é o processo dos recursos que vem do Ministério do Turismo. E essa denúncia eu apresentei em 17 de janeiro de 2011. Isso é uma mentira o que estão falando. O que eu fiz no mês de agosto não tem nada a ver com a Polícia Federal, nem com o Ministério Público Federal, que foi a denúncia do Mutirama com relação à questão dos brinquedos, que é outra denúncia. Os 4 vereadores confirmaram que participaram de uma reunião com Carlinhos Cachoeira no final de setembro de 2011. Mas o empresário teria ido em companhia do chefe de gabinete do prefeito Paulo Garcia para pedir que a oposição amenizasse as críticas às obras do Mutirama. A reunião teria ocorrido na casa do vereador Santana Gomes. Segundo Santana, eles não sabiam que Carlinhos faria parte da conversa e nega que tenha havido algum tipo de acordo. O que a gente percebeu que ele foi nos procurar foi para buscar amenizar ou entrar um acordo para que a oposição desta casa tivesse um esclarecimento melhor que ele quis dizer, porque estava havendo um desgaste muito grande em relação ao posicionamento que a gente estava aqui. E logo após a reunião, como não houve nenhum entendimento, porque o vereador Elias cobrou que deveria tirar a roda gigante, alguns brinquedos, mais ou menos 10 brinquedos. E o vereador naquele momento falou que se não trocasse, colocasse brinquedos novos, ele iria entrar com ação popular. E aí ele iria falar com o prefeito e marcar uma outra reunião com o grupo e com o prefeito. E não teve essa oportunidade e lá imediatamente o vereador Elias já entrou com aquela ação popular. Maurício Beraldo e Giovanni Antônio garantem que não tem qualquer ligação política com Carlinhos Cachoeira. Para eles, as denúncias têm motivação eleitoral, já que pesquisas recentes na capital mostram que a oposição tem chances reais de vencer Paulo Garcia em outubro. As pesquisas qualitativas, até mesmo as que são realizadas pelo próprio Paço Municipal, indica que a oposição, desde que feita de forma coerente, ela tem chance real de conquistar a Prefeitura de Goiânia. O líder do prefeito na Câmara, Agenor Mariano, do PMDB, afirma que desconhece qualquer ligação da Prefeitura com Carlinhos Cachoeira e que a oposição é que deve responder pelas denúncias. Eu não conheço o senhor Carlinhos Cachoeira, não tem relacionamento, nunca o vi no Paço Municipal, mas não foi essa denúncia que o site Brasil 247 acabou de fazer. Foi conversas, me parece, não sei se são verídicas, mas de ou então o senhor Carlinhos Cachoeira, junto com um delegado da Polícia Federal, articulando a ação da polícia que culminou o fechamento do Mutirama. Se isso é forma de defender a obra, eu não sei mais o que é ser contra. Para Agenor Mariano, não será preciso criar uma comissão de inquérito para estudar o caso, já que as denúncias partiram de outras instâncias. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h12. A oposição tenta criar CPI na Assembleia Legislativa. Após buscar informações junto ao Ministério Público Federal no inquérito instaurado pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, envolvendo a prática do jogo do bicho e também jogos caça-níqueis, o deputado Luiz César Bueno do PT busca assinaturas de parlamentares para propor a criação de uma CPI. Nós estamos propondo uma comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o envolvimento de autoridades constituídas do governo do estado de Goiás com a contravenção e o crime organizado, em continuados atos ilícitos, caracterizando, em muitos casos, formação de quadrilha e o consequente desordenamento da segurança pública no estado de Goiás. Está a coleta de assinatura nesse requerimento? Nós conseguimos 9 assinaturas, precisamos ter 14. Mas até o final da tarde de ontem, o parlamentar não havia conseguido um número de assinaturas suficiente. O deputado Thales Barreto, do PTB, acha desnecessária a CPI. Eu acho que não. Sou deputado da base do governador, aqui da casa, e a gente tem que ver o que é o melhor. Hoje a Secretaria de Segurança Pública tem como fiscalizar, o governo tem como fazer um levantamento, e muitas vezes a CPI provoca muitas polêmicas e não resolvem nada. Eu acho que a gente tem que ser objetivo, direto, e caso tenha algum integrante do governo que tenha algum tipo de envolvimento, o governador tem certeza que vai tomar posicionamento firme e vai mandar embora na hora, não tem nem discussão. E manda e depois vai realmente fazer a averiguação necessária. Agora, essa decisão vem também da base, que nós vamos estar vendo da melhor forma, mas tem muitas outras formas importantes para poder fazer levantamento e fiscalizar da melhor
melhor forma possível. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h14. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o fim do pagamento do 14º e 15º salários pagos a deputados federais e senadores. O relatório de autoria do senador Lindenberg Farias, que pedia o fim do benefício, foi aprovado sem nenhuma alteração. O tema agora será analisado pela Comissão Diretora do Senado e depois vai ao plenário da Casa. No fim da semana passada, a Associação dos Servidores do Ministério Público Federal questionou no Supremo o pagamento dos salários extras pagos aos parlamentares desde 1995. O pedido será analisado pelo ministro Aires Brito. E o Palácio do Planalto negou ontem em nota que esteja interferindo na escolha da presidência do Senado para 2013, quando o senador José Sarney, do PMDB, deixará o cargo. A nota, assinada pela ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, foi divulgada depois das especulações de que o Planalto estaria trabalhando para alçar ao posto o atual ministro das Minas e Energia e senador eleito Edson Lobão, também do PMDB. O texto teve o aval da presidente Dilma Rousseff, que está fora do Brasil, na Índia, para a reunião dos BRICS. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, anunciou que os líderes de partidos aliados da oposição concordaram em votar hoje a Lei Geral da Copa. O anúncio representa uma reviravolta em relação à semana passada, quando lideranças partidárias decidiram adiar a apreciação até que houvesse acordo para colocar o novo Código Florestal na pauta de votações. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem a visita do também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Lula, que teve um câncer na laringe, passa por acompanhamento no hospital por conta de uma inflamação na garganta. Ele também faz sessões de fonoaudiologia. 7h16. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Várias regiões de Goiânia voltaram a sofrer com transtornos após o temporal que caiu na tarde de ontem. No setor Santa Genoveva, uma árvore caiu sobre um veículo em movimento na Avenida São Francisco. Na BR-153, próximo ao retorno do Rio Meia Ponte, na Vila Moraes, também houve a queda de uma árvore de grande porte. O trânsito no sentido Goiânia-Anápolis ficou bloqueado. Ninguém ficou ferido. Na Vila São Francisco, uma casa ficou alagada. No conjunto Caiçara, uma antena que estava armada dentro de uma empresa farmacêutica foi levada pelo vento e acabou derrubando o telhado de uma casa vizinha. No residencial Itamaracá, a água subiu até a altura do capô de um carro estacionado na garagem. No setor dos ferroviários, a água atingiu cerca de 1 metro de altura. No Jardim Curitiba 4, uma moto foi levada pela enxurrada e foi parar dentro de um córrego na Avenida do Povo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto não ficou ferido. Mulher é acusada de deixar o filho de 1 ano dentro do carro. A criança morreu asfixiada. A criança, um menino de 1 ano, ficou por volta de 5 horas dentro do carro fechado na porta da casa, que não tem nem garagem. Segundo a Polícia Militar, a causa da morte foi asfixia. A mãe, Andressa do Prado de Oliveira, de 26 anos, e que está grávida de 5 meses, teria dormido e esqueceu o filho no carro. Foi o que ela contou aos policiais que foram acionados pela própria mãe, como conta o soldado Wilson Silva. Segundo as informações da mãe, a mesma, por volta de 9 horas da manhã, acordou, amamentou a criança e deixou ela dentro do veículo para brincar, porque ela tem esse hábito de deixar a criança dentro do veículo brincando. Aí ela tomou café da manhã e, como ela se encontra grávida novamente de 5 meses, ela tomou um Dramin para enjoo e o padrasto se encontrava dormindo e ela voltou e deitou na cama e adormeceu. O companheiro dela, Gilney do Carmo, de 20 anos, foi quem encontrou a criança no carro já sem vida. Os dois prestaram depoimento ontem à tarde. O caso foi encaminhado para a DPCA de Aparecida de Goiânia. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h19. Leonardo Vilela deixa a Semar e prepara-se para disputar a Prefeitura de Goiânia. O ex-secretário faz um balanço de sua gestão na secretaria. O secretário estadual de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, deixa hoje o cargo e reassume o mandato de deputado federal pelo PSDB.
o promotor Humberto Machado assume a pasta em solenidade programada para as 11 da manhã no Palácio Pedro Ludovico. A saída de Vilela já estava acertada com o governador Marconi Perillo. Ele ficará pouco tempo na Câmara este ano, já que é o candidato tucano na disputa pela Prefeitura de Goiânia. Leonardo Vilela faz um balanço de sua gestão na Secretaria de Meio Ambiente. Aumentamos o quadro de servidores efetivos, concursados na Secretaria, trouxemos mais equipamentos, mais veículos, estamos investindo pesado em informática, dotando-a de instrumentos para aumentar a sua eficiência, a sua transparência. Resgatamos a imagem da Secretaria de Meio Ambiente, que estava abalada pela operação da Polícia Civil e pelo Ministério Público no final de 2010, inclusive com a prisão de servidores. Abrimos canais de interlocução com o setor privado, com as organizações não governamentais, com outras esferas do poder público, com o Ministério Público. O deputado fala sobre as propostas para administrar a capital do estado. Mudar o trânsito e o transporte coletivo de Goiânia, que são caóticos, resolver o problema das filas e do mau atendimento na saúde pública, que talvez seja a maior preocupação do goianiense, contribuir com o Estado, com o governo federal, na área de segurança pública, no combate às drogas, cuidar da educação, melhorar o nível de educação dos goianienses, cuidar da questão ambiental, as nascentes, os córregos de Goiânia, o Rio Meia Ponte necessitam de cuidados e principalmente cuidar das pessoas. Com o retorno de Leonardo Vilela à Câmara Federal, o suplente Valdivino Oliveira, do PSDB, deixa de exercer o mandato em Brasília. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Trabalhadores da educação suspendem greve na rede estadual. A suspensão vai até o dia 20 de abril, quando outra assembleia está marcada para avaliar o cumprimento das propostas. O governo propôs reajuste de 10% para os técnico-administrativos e de 8% a 10% para os professores nível P3 e P4. Já a gratificação por titularidade vai ser discutida por uma comissão. Outra comissão vai elaborar o calendário de reposição das aulas. As propostas saíram de uma reunião entre o Sintego e o governador Marconi Perillo, e a suspensão da greve foi aprovada pela Assembleia no final da manhã de ontem. A presidente do Sintego, Ieda Leal, fala sobre as negociações. Nós estivemos com o governador justamente para que nós pudéssemos ter uma proposta para levar para a nossa Assembleia. Não daria para a gente começar uma Assembleia sem ter uma proposta do governo. A proposta foi analisada e nós decidimos então pela suspensão das atividades até 20 de abril. A primeira situação é a questão da titularidade. Então, novos percentuais serão discutidos na comissão para que essa titularidade ela possa passar a ser restituída aos trabalhadores. Isso é importante e fundamental. Ieda Leal ressalta que, mesmo com uma parte do movimento não apoiando a volta, a decisão é soberana, pois foi aprovada em Assembleia. A determinação é para o retorno das atividades a partir de amanhã e nós precisamos estudar um calendário. A decisão de entrarmos em greve, ela começou em Assembleia e a decisão para o retorno das nossas atividades também foi feita em Assembleia. Portanto, a tarefa nossa agora é retornar para a sala de aula. Segundo o sindicato, a reposição das aulas vai ser adaptada a cada escola, respeitando a data de adesão ao movimento e a quantidade de profissionais envolvidos. No total, foram 51 dias de greve, mas apenas 30 deles são letivos. Segundo o Sintego, apesar do calendário de reposição ainda não estar definido, as férias de julho estão garantidas. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Conselho Estadual de Educação analisa a suspensão da greve dos professores. O presidente do Conselho Estadual de Educação, José Geraldo Santana, afirma que a comissão vai elaborar o projeto de lei para ser apresentado à Assembleia Legislativa. A comissão, composta pela Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, a Assembleia Legislativa, o Sintego, o Conselho de Educação, o Ministério Público, possa imediatamente conseguir elaborar o projeto de lei que realmente atenda todas as partes, que propicie a melhora da educação e que esse projeto de lei seja, no mais curto período de tempo, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. O governador Marconi Perillo também prometeu suspender o corte de pontos caso os grevistas apresentem cronograma de reposição das aulas.
José Geraldo Santana afirma que vai haver reposição de todas as aulas que não foram ministradas. A nossa expectativa é que até a próxima semana nós já tenhamos condições de reelaborar o calendário. Então estamos esperando o relatório da Secretaria, o relatório do Sintego. Imediatamente após nós vamos iniciar a discussão e vamos definir o calendário. O que eu posso assegurar à comunidade é que não haverá prejuízo para a aprendizagem. As 800 horas distribuídas em pelo menos 200 dias letivos serão rigorosamente cumpridos. No próximo dia 20, os professores realizarão nova assembleia para avaliar se as promessas feitas pelo governador correspondem às ações do governo do estado. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Deputados elogiam a trégua dos professores enquanto continuam as negociações. Ontem não foi diferente das sessões anteriores na Assembleia Legislativa. Galerias lotadas por professores. Só que desta vez havia um fato novo. Diante do impasse entre as duas partes, ontem os professores decidiram dar uma trégua, retornando ao trabalho até o próximo dia 20 à espera de uma proposta do governo. O deputado Mauro Rubens do PT avalia a decisão. Uma decisão soberana da Assembleia, presenciei, foram quase 70% da categoria, e nós entendemos que o governador abriu a negociação diretamente com o sindicato, teve que concluí-la, remetendo para a Assembleia até o dia 20 de abril o retorno do plano de carga e salário normal, não cortar ponto, valorizar os trabalhadores administrativos também, e com isso concluir essa crise, esse drama que a educação está passando no estado de Goiás. O deputado Francisco Júnior do PSD e representante da Assembleia Legislativa na Comissão Especial de Negociações também comemorou. Que bom que vamos poder retomar as negociações, porque nós vivíamos um impasse. Colocou-se uma situação que era impossível avançar, nenhum lado flexibilizado. Então, retomando agora as conversas, as negociações, eu acredito que nós vamos chegar a um bom resultado muito rápido. Para o deputado Helder Valim do PSDB, líder do governo, a decisão não foi nem vitória nem derrota das duas partes. Não vejo como vitória do governo e nem derrota dos professores. Eu vejo que é um bom senso. Sem sombra alguma, a paralisação dessa greve vai acelerar de forma muito rápida as negociações por parte do governo com o sindicato da educação. O senhor acredita numa boa solução para as duas partes? Eu sempre acredito que com a negociação ninguém sai perdendo, até porque a negociação é feita acordo. E volto a repetir, o que é possível para o Estado financeiramente e que seja melhor para os professores dentro das possibilidades financeiras do governo do Estado. Enquanto isso, tramita nas comissões da Assembleia Legislativa a emenda que propõe o retorno da titularidade, mas já se sabe que ela será rejeitada por ser considerada inconstitucional. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h27. Subinspetor da Guarda Municipal de Goiânia defende o uso da pistola Taser. Considerada como não letal no Brasil e como arma menos letal pelo próprio fabricante, o uso da Taser, pistola que imobiliza suas vítimas a partir de descarga elétrica, virou polêmica desde a morte do estudante brasileiro Roberto Curti, alvejado na Austrália com 4 tiros do equipamento. No último domingo, em Florianópolis, a Taser fez outra vítima. Carlos Barbosa Meudola, 33 anos, também morreu depois de levar o choque elétrico disparado pela pistola. Alguns médicos já alertaram que a Taser pode ser fatal se atingir, por exemplo, pessoas que usam marca-passo. Em Goiânia, a pistola elétrica é usada não só pela Polícia Militar, mas também pela Guarda Municipal. O subinspetor da Guarda, Valdemir Passos, mesmo diante das evidências de que a Taser pode matar, defende o equipamento. A população pode ficar despreocupada, visto que essas armas elas têm um padrão para ser utilizado. Ela só é utilizada quando o indivíduo está representando um perigo eminente, seja para ele ou para outro. No entanto, mesmo sendo utilizada, o dano que ela pode causar ao indivíduo é mínimo. Por quê? Porque ela trabalha no sistema sensorial e motor. A pessoa, ao ser alvejada por um disparo de uma arma dessa, ele simplesmente perde todo o controle do corpo e vem ao solo. O que é que pode ocasionar? Simplesmente na queda ele pode sofrer alguma lesão em decorrência da queda da própria altura. A Guarda Municipal de Goiânia dispõe de 180 armas Taser que podem ser disparadas quando o agente julgar que o seu uso é conveniente. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29.
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas divulga hoje os vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Além do vencedor, serão anunciados 4 prefeitos que apresentaram projetos de evidência na categoria Destaques Temáticos. O julgamento final será feito por equipes do Sebrae e representantes de entidades empresariais e municipalistas no dia 11 de abril. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Manuel Xavier, diretor superintendente do Sebrae Goiás. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia. Quais são as principais áreas em que as prefeituras desenvolvem projetos, então, justamente visando esse prêmio Prefeito Empreendedor? Hoje já é uma realidade o entendimento das prefeituras sobre a necessidade dos prefeitos, sobre a necessidade de ter um ambiente favorável às micro e pequenas empresas. O Estado, os municípios, há muito tempo deixaram de ser empregadores e passaram a ser indutores do conhecimento. Essa é uma realidade. As principais áreas são exatamente aquelas que facilitam a vida das micro e pequenas empresas. São a desburocratização, a simplificação no registro, na abertura de empresa, no espaço para que essas pequenas empresas possam se instalarem, no auxílio ao crédito, na ajuda a criação de projetos para financiamentos, na questão da tecnologia, no investimento em espaços para capacitação, informática e, sobretudo, a abertura de mercados, a possibilidade de que o município seja uma vitrine para que outras pessoas, outros clientes possam vir até o município e consumir os produtos locais. Os projetos mais relevantes deste ano foram apresentados para beneficiar quais áreas de desenvolvimento dos municípios? Nós tivemos 61 projetos apresentados, 61 prefeituras se candidataram e habilitaram ao processo. Desses 61 prefeitos, aos quais nós já consideramos vitoriosos, porque tem uma ação direta de apoio à micro e pequena empresa, que para nós é fundamental, que é a implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é como se fosse um estatuto da cidade, para abraçar as micro e pequenas empresas ali existentes, mas os principais tópicos foram voltados ao desenvolvimento econômico, ao incentivo à abertura, ao fomento à inovação, ao processo de capacitação, a questão da tecnologia, de abertura de rede de wireless, rede livre para todas as pessoas da comunidade, para os empreendedores, né, de certa forma, e a desburocratização, principalmente simplificação do processo para facilitar a vinda das pequenas empresas para cada município. Superintendente, é possível adiantar quais municípios goianos mais incentivam as micro e pequenas empresas? Não, o que a gente pode ver é o seguinte, depende de cada município, né? Tem municípios que têm vocações regionais voltadas, digamos, à gastronomia, ao turismo, tem outros municípios que têm vocações regionais voltadas digamos, a produção, como é o caso de Mara Rosa, que é a parte do açafrão, como é o caso de Rubiataba, que é a parte do moveleiro, São Simão, que é gastronomia. Então não dá para a gente fazer um processo de comparação. O que a gente enxerga é que hoje os prefeitos têm consciência que se esse tema não fizer parte da plataforma de campanha de qualquer um para as próximas eleições, ele certamente não será vitorioso, porque a sociedade já cobra dos prefeitos um respeito às micro e pequenas empresas, principalmente na questão da tributação. A entrega, então, do prêmio vai ser hoje? A entrega do prêmio é hoje no Sebrae, às 12 horas, nós estaremos fazendo uma homenagem aos 61 prefeitos participantes e entregando o prêmio aos 5 finalistas, aos 6 finalistas, assim, que a gente pode dizer, os 4 temáticos e o prêmio ao melhor projeto apresentado. É importante ressaltar que nós não estamos avaliando a administração da prefeitura, nós estamos avaliando os projetos elaborados pelos prefeitos. A avaliação da prefeitura, quem avalia é a sociedade, no processo eleitoral. Nós estamos avaliando os melhores projetos apresentados pelos prefeitos, direcionados às micro e pequenas empresas. Manuel Xavier, diretor superintendente do Sebrae Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu que agradeço, tenha um bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, o Sebrae divulgando hoje, então, os vencedores do prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, 7h33. Programa Jovem Cidadão atenderá mais de 2.600 jovens este ano em Goiás. Estudantes de famílias com renda de até 2 salários mínimos e acima de 16 anos podem participar do programa Jovem Cidadão.
Coordenado pelo governo de Goiás, o programa, além de preparar o jovem para o primeiro emprego, garante a ele uma renda mensal e outros benefícios, explica o superintendente da Secretaria de Cidadania e Trabalho, Leonardo José Arantes. É um programa que o jovem de 16 a 17, 3 meses, ele pode procurar a Secretaria de Cidadania para fazer sua inscrição, onde nós vamos estar orientando esses jovens durante toda a sua estadia, sua passagem pelo programa. O programa ele tem contratos de 8 meses até 1 ano e 8 meses, que esse jovem, ao entrar nesse programa, ele vai receber meio salário mínimo por mês, mais o Vale Transporte e um complemento familiar, que eu costumo falar, que são palestras relacionadas a drogas, relacionadas a sexo, que é uma coisa que às vezes tem um tabu na família, onde não consegue estar repassando esses fundamentos familiares aos jovens. Os pais às vezes não têm essa intimidade com o seu próprio filho. E qualificação no modo geral, informática básica, como se portar em público, administração, esses cursos para que um jovem possa ingressar no mercado de trabalho com mais sucesso, que hoje a gente sabe que é muito difícil o primeiro emprego no estado de Goiás e no Brasil inteiro. Os interessados em participar do programa Jovem Cidadão podem fazer inscrição em Goiânia na sede da Secretaria, na Avenida Universitária, número 609, no setor leste universitário, e no interior, junto aos secretários do Renda Cidadã. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A AMT lança campanha de educação para o trânsito com teatro nas escolas municipais. Um coelho que dirige apressado para distribuir os ovos de Páscoa e comete várias infrações de trânsito. Essa é a história do Coelhinho Infrator, peça teatral que a Agência Municipal de Trânsito desenvolveu para apresentar nas escolas durante a Semana de Páscoa, conforme explica Valquíria Duarte, diretora de teatro da agência. Ele infringe algumas leis de trânsito e nós temos um personagem que é a Faixolinda, que vai ensiná-lo junto com a Amandinha, uma criança, né, como respeitar as leis de trânsito. Fazendo tudo correto, né, de acordo com o código. A peça teatral está sendo apresentada em escolas de Goiânia para estudantes entre 6 e 12 anos. Uma das primeiras unidades que receberam o projeto foi a Escola Municipal Maria Cândida Figueiredo, na Vila Pedroso. A diretora da escola, a professora Rita de Cássia Vargas, destaca a importância do projeto. É importante que a criança memoriza mais e a própria criança passa a cobrar do adulto um comportamento mais adequado no trânsito. Acaba que ela participa mais quando é de forma lúdica, né? Ela acaba levando mais para a comunidade, agindo de forma correta no trânsito também, né? E cobrando dos adultos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. E agora o balanço da polícia nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Nas últimas 24 horas, nas rodovias goianas, foram registrados 36 acidentes, ou melhor, 33 acidentes, 17 pessoas feridas e 2 pessoas morreram. O acidente mais grave foi uma colisão traseira ontem no final da tarde, na BR-060, quilômetro 204, em Israelândia. Estiveram envolvidos um caminhão Mercedes-Benz, placa BWD 5827 de Porá. O condutor, Denevir Rodrigues de Souza, saiu ileso. O segundo veículo, Saveiro, placa NWN 0613 de Iporá. Divino da Silva Braz, motorista gravemente ferido. José Rodrigues dos Santos, vítima fatal. E Rosemira Cândida de Souza, também fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. A Agrodefesa realiza trabalho de captura e controle de morcegos em Flores de Goiás. Os morcegos hematófagos atacam o gado e são responsáveis pela transmissão da raiva. Como há uma grande concentração de morcegos em assentamentos do município, a Agrodefesa intensificou a captura nesses locais. Quem explica é o gerente Leonardo Aparecido Guimarães Tomás. O morcego vampiro, ele é o que efetivamente transmite a raiva pelos seus herbívoros, né, tanto bovinos quanto equídeos. O que acontece é que essa população, às vezes, ela cresce em números que podem chegar a prejudicar os rebanhos ali da região. E ali naquela região de Flores existe um assentamento e nesse assentamento existem alguns focos, alguns abrigos que nós identificamos. 2 equipes fazem um trabalho de captura dos morcegos, além de orientar a população sobre os riscos oferecidos ao rebanho e como evitar problemas maiores, como explica o gerente da Agrodefesa. Sempre
sempre notificar a Agrodefesa qualquer problema que tiver com o rebanho, no sentido de verificação se o rebanho está sendo atacado, está sofrendo alguma moléstia. Sempre que observar animais que estão espoliados, ou seja, que o morcego foi lá e se alimentou, sugou o sangue daquele animal, sempre procurar o escritório da Agrodefesa e fazer o registro da ocorrência, para que a Agrodefesa possa tomar as providências cabíveis. Flores de Goiás é uma região considerada de alto risco de transmissão da raiva através do morcego. Por isso é realizada uma campanha de vacinação contra a doença no rebanho bovino nos meses de maio e novembro. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio Fé Comércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, Fé Comércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e Sebrae. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. 3 jogos foram disputados ontem pela Copa Libertadores da América. O Nacional do Uruguai bateu o Alianza Lima por 1-0. Deportivo Táchira da Venezuela e Nacional do Paraguai empataram em 0-0. E a Universidade do Chile bateu o Peñarol do Uruguai por 2-1. Hoje o Flamengo entra em campo para enfrentar, fora de casa, o Olímpia do Paraguai. Universidade Católica e União Espanhola fazem o clássico chileno. E em Montevideo o Defensor recebe os Chivas do México. 7h43. 4 partidas serão realizadas hoje pela 6ª rodada do retorno do Campeonato Goiano. O Atlético recebe o Craque no Serra Dourada. O técnico Jair Araújo não confirmou o time do Atlético para o jogo desta noite contra o Craque no estádio Serra Dourada. Ele deixou uma dúvida no ar em relação à entrada ou não do volante Pituca como titular, jogador que não participou do treinamento de ontem, devido a um assunto particular. Sendo assim, o provável time do Atlético para o jogo desta noite, com Márcio, Rafael Cruz, Gilson, Paulo Henrique e Hernandes. O meio-campo com Marino, Fernando Bob ou Pituca, Fábio Lima e Bida. No ataque, Marcão e Diogo Campos. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ainda pelo Campeonato Goiano, Vila Nova com time modificado joga em Anápolis contra a Anapolina. O time do Vila Nova está definido para o compromisso de logo mais à noite no estádio Jonas Duarte em Anápolis contra a Anapolina pelo Campeonato Goiano. O técnico Robélio Schneiger não vai contar com o zagueiro César Gaúcho, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Em compensação, 4 jogadores voltam a ficar à disposição. O meia Rondinelli, que estava contundido, e outros 3 que estavam suspensos. O lateral direito Nego, o volante Ricardinho e também o meia Rafael Carioca. Com isso, o Vila vai entrar em campo logo mais à noite com Júlio César no gol, Nego na lateral direita, Irineu e Rafael Vaz no miolo de zaga, John Lennon na lateral esquerda. O meio-campo com Luiz Marques, Evandro, Ricardinho, Rafael Carioca e Rondinelli. No ataque, Patrick. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goianésia, o Goianésia joga com Morrinhos e a Aparecidense vai ao sudoeste do estado para jogar contra o Rio Verde. A rodada será fechada amanhã com o jogo Goiás e Itumbiara no Serra Dourada.
O Goiás enfrenta o Itumbiara amanhã às 8h30 da noite. E a expectativa da diretoria é para um público acima de 10 mil pagantes no estádio Serra Dourada. Para isso, a promoção: ingressos de R$20 e R$40, com promoção para os torcedores uniformizados com a camisa do Goiás, que pagarão R$10 na arquibancada e R$20 na cadeira. O treinamento técnico realizado ontem à tarde, Anderson Moreira não pôde contar com o atacante Felipe Amorim, jogador que está retornando ainda após estar no departamento médico com uma contusão muscular. Não tem se sentido muito bem nos jogos e não tem jogado bem, essa é a grande realidade. O Amorim pode ficar fora do jogo de amanhã contra o Itumbiara, até para estar em melhores condições no clássico de domingo, o clássico de maior rivalidade aqui no centro-oeste do Brasil, entre Vila Nova e Goiás. Caso o Felipe Amorim não atue diante do Itumbiara no Serra Dourada amanhã às 8h30 da noite, Thiago Humberto e Júnior Viçosa brigam pela posição. Nas demais posições, o Goiás não deve ser modificado para o jogo de amanhã. O time tem 4 jogos a fazer nesta fase de classificação do Campeonato Goiano. Enfrenta o Itumbiara amanhã, no domingo que vem o Vila Nova no Serra Dourada também, depois contra o Morrinhos na 17ª rodada, jogando em casa, e encerra contra a Aparecidense no Aníbal Toledo. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. As cenas de barbárie que aconteceram na Avenida Inajar de Souza, na zona norte de São Paulo, no último domingo, quando corintianos e palmeirenses se enfrentaram horas antes do jogo entre as duas equipes no Pacaembu, ganharam novos episódios ontem. Cumprido mandados de busca e apreensão, a Polícia Civil inspecionou as quadras das torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Mancha Verde e ainda efetuou a prisão de 6 possíveis participantes do conflito. A briga, que já causou a morte de André Alves Leso, de 21 anos, e Guilherme Giovanelli, de 19, também deixou outros 2 feridos em estado grave. Dos presos, 5 são torcedores do Palmeiras, sendo que um deles é irmão de André, Thiago Alves Leso. A polícia informou que a confusão foi marcada previamente em vingança à morte de um torcedor do Corinthians em agosto do ano passado, espancado por um grupo de palmeirense e depois jogado vivo no rio Tietê, onde morreu afogado. Às 7h47 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Ministério do Trabalho vai oferecer cursos de qualificação para desempregados. Governo Federal lança a partir de 2 de abril o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que vai capacitar trabalhadores que não conseguem se manter nos empregos. O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Eberson Alcântara, dá mais detalhes do Pronatec. O trabalhador que estará no seguro-desemprego terá à sua disposição este programa de qualificação em todo o Brasil, com um quantitativo muito expressivo de turmas, ou seja, de cursos oferecidos pelo Ministério da Educação em parceria com as entidades. E esse oferecimento, ele se dará na hora da solicitação de seguro-desemprego junto ao Ministério do Trabalho. Ou seja, existe aquilo que se chama de reincidência no seguro-desemprego. É o trabalhador que, inteirando a 3ª vez nos últimos 10 anos em que ele busca o seguro-desemprego, em razão disso, a ele será oferecido os cursos de qualificação, no mínimo de 160 horas, em que ele terá necessariamente, para gozar do seguro-desemprego, de fazer essa qualificação. Então, esses cursos ou serão na região metropolitana da cidade, como Goiânia, ou serão na sua própria cidade, no máximo na sua cidade vizinha. As escolas do Sistema S, SESI, SENAI, SESC e SENAC e das redes públicas vão ofertar cursos de formação. Os recursos são do Ministério da Educação, Fundo de Amparo ao Trabalhador, Sistema S e BNDES. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Consumo de imóveis no país cresce 57%. Redução do IPI anunciada pelo governo federal deve estimular ainda mais o setor. De 2001 a 2011, a expansão da indústria moveleira foi puxada pela classe média, responsável por 46,5% do consumo, o que representa 19,4 bilhões de reais. Os dados são da pesquisa Relação dos Brasileiros com o Lar e os Móveis, do Instituto Data Popular. Segundo o empresário do setor moveleiro em Goiás, Carlos Alberto, o mercado no estado acompanha a expansão.
só que direcionado para um público mais elitizado. Nossa indústria ela está preparada para atender o mercado classe média alta e classe alta, em função do sistema de produção nosso. A gente produz pouco, porém com bastante valor agregado, diferentemente das indústrias do Sul, que produzem para a classe C e D, ou seja, para os grandes magazins. Mas acompanhou, com certeza, essa evolução do mercado brasileiro. A pesquisa mostra que o cômodo que mais recebe investimentos é a sala, segundo 48,6% dos entrevistados, seguido pelo quarto e depois a cozinha. Já em Goiás, esse cenário muda um pouco. Porque hoje é muito valorizado no segmento alto, que eu diria B alto e A, o chamado espaço gourmet, ou seja, o espaço de convivência. Ele é tão valorizado quanto a sala, quanto o quarto. Recentemente, o governo federal anunciou a redução do IPI para móveis de 5% para 0%. Carlos Alberto ressalta que o impacto da medida no estado vai ser pequeno. Para Goiás, ela não chega a ser muito significativa. A maioria das nossas empresas estarem situadas no Simples, onde já não existe a incidência do IPI diretamente. Segundo o empresário, 90% da produção goiana é consumida internamente e há muito espaço para a expansão do setor. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Chuvas agravam situação de pontes em Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia volta a sofrer com as chuvas, que fazem estragos, como nas pontes da cidade, em 12 pontos. O secretário de Infraestrutura do município, Mário Vilela, relata como está a situação no momento e quais as providências da prefeitura. E já fizemos reparos aí em diversos desses pontos, eram 12 pontos, como Cidade Satélite São Luís, Colina Azul e outros que, na Ponte Morada dos Pássaros, que fizemos uma boa proteção lá, Avenida Veiga Jardim, Vera Cruz lá na Passarela. Então nós estamos acudindo ou com recursos próprios ou com recursos aí da Defesa Civil de Brasília, que foi reconhecido nosso emergencial. O secretário de Infraestrutura de Aparecida explica ainda como usa o dinheiro que recebeu do governo federal. Os recursos que foram aprovados lá foi no valor de 4.890.000. Nós recebemos 1.200.000 e pouco, terminamos a Almada de Germana. Estamos por esses dias recebendo o restante e vamos fazer mais 4 obras que eu disse aí no decorrer dessa exposição minha. De acordo com Mário Vilela, a cidade está atenta aos problemas da população. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, órgãos ligados ao meio ambiente, entre outros, estão em constante vigília nos locais de risco. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Estão abertas até o dia 9 de abril as inscrições ao processo seletivo 2012/2 da Universidade Estadual de Goiás. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.vestibular.eg.br e núcleodeseleção.eg.br. Nesses dois sites, o candidato pode encontrar o edital que rege todo o processo seletivo de meio de ano da UEG. E até o dia 16 de abril, Karine, estão abertas também as inscrições ao vestibular de meio de ano da Universidade Federal de Goiás. Sebrae promove encontros para capacitar novos empreendedores. Com o objetivo de promover a integração entre empreendedores, empresários e investidores e oferecer ferramentas importantes para a construção de plano de negócios, a Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás, a AGE Goiás, lançou o projeto Novos Empreendedores. Realizado em parceria com o Sebrae Goiás e a Fundação Getúlio Vargas, o projeto visa ainda instigar os participantes ao aprofundamento em temas impactantes no sucesso das organizações. No primeiro encontro do Novos Empreendedores, o tema em destaque foi marketing. Segundo o presidente da AGE Goiás, Rafael Lousa, a ideia do projeto é capacitar novos empreendedores. A ideia é exatamente capacitá-los, a todos os interessados. O projeto é um projeto de capacitação gratuita que a associação está oferecendo e é capacitá-los para que eles tenham mais competitividade e mais sustentabilidade dos seus empreendimentos. O projeto deve ser realizado em toda a última terça-feira do mês. Nos próximos encontros serão abordados temas como estratégia empresarial, finanças corporativas, logística, plano de negócios, orçamento empresarial, ética e responsabilidade social, gestão de pessoas, análise de projetos de investimentos e tecnologia da informação.
Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 19 milhões de brasileiros pretendem comprar o imóvel nos próximos 2 anos, segundo pesquisa do Instituto Data Popular. O levantamento foi feito em todo o Brasil no último trimestre do ano passado. Do total dos que planejam adquirir um imóvel, 11 milhões de pessoas pertencem à classe C. Agora são 7h54. Segunda fase de inscrição para o Bolsa Futuro termina na sexta-feira. O Bolsa Futuro disponibiliza 14 mil vagas a goianos que vivem em família com renda per capita de até meio salário mínimo. A chefe do Gabinete de Capacitação e Formação Tecnológica da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Soraya Paranhos Neto, explica quem pode concorrer a uma vaga. Pertencer às famílias com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, ter idade mínima de 16 anos no ato da matrícula, ter concluído a primeira fase do ensino fundamental, o 5º ano ou a antiga 4ª série, e ter disponibilidade de participar das aulas semanais, 4 horas semanais presenciais e 12 horas semanais para estudo. E o candidato deve se inscrever em uma cidade e em um único polo. E além do curso gratuito, a matrícula no Bolsa Futuro garante também o pagamento de incentivo financeiro mensal de R$ 75. Soraya Paranhos explica que os interessados devem procurar os polos do Bolsa Futuro. Eles estão distribuídos nos 52 municípios e no próprio site da Secretaria eles poderão conhecer os requisitos, locais de inscrição, prazo, todos os detalhes do programa. Os candidatos selecionados para a primeira fase do Bolsa Futuro devem fazer suas matrículas a partir do dia 12 de abril. Foram selecionados 30.945 e essas pessoas terão, a partir do dia 12, devem procurar os polos para efetivar as matrículas. Os resultados da segunda fase do Bolsa Futuro devem ser divulgados a partir do dia 16 de abril. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. A polícia do Paraná divulgou a identidade da suspeita de enviar uma caixa com brigadeiros envenenados para uma adolescente em Curitiba. Segundo as investigações, trata-se da doceira Margarete Aparecida Marcondes, uma amiga da família responsável por organizar a festa de aniversário da menina que completa 15 anos em abril. A suspeita mora em Joinville, Santa Catarina, e está desaparecida. A polícia ainda não sabe o que motivou o envio dos docinhos envenenados. As investigações apontam que Margarete pode sofrer de distúrbios psicológicos. O Ministério Público Federal em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, denunciou 10 pessoas acusadas de transformar em loteamento urbano terras destinadas à reforma agrária no assentamento Itamaraty, administrado pelo INCRA. Os acusados também devem responder por invadir áreas de reserva e arrendar os lotes agrícolas para empresas. Entre os denunciados está o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente da Prefeitura de Ponta Porã, Hélio Pelufo Filho. 7h57, Noticiário Internacional. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, lidera as intenções de votos nas eleições presidenciais e com 13 pontos percentuais à frente do rival Henrique Capriles. De acordo com uma pesquisa divulgada ontem, Chávez seria eleito para um 3º mandato com folga. O resultado não foi contestado pela oposição. Até o momento, o presidente tem a preferência de 44%, enquanto o rival está com 31%. Mas a pesquisa também revelou que 25% dos entrevistados estão indecisos. E esses eleitores podem mudar o resultado da eleição, que será em outubro. Mais de 9 mil pessoas foram mortas na Síria desde o início da revolta contra o regime do presidente Bashar al-Assad. É o que diz um novo balanço divulgado pelas Nações Unidas ontem. A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos contabiliza, por sua vez, 9.734 pessoas mortas, sendo 7.056 civis e 2.678 soldados das tropas do regime. Houve um aumento de quase 1.000 mortes desde a iniciativa anterior da ONU. E as Nações Unidas nomearam o general brasileiro Fernando Rodrigues Goulart como novo comandante-geral das tropas de paz no Haiti, formada por 2.100 pessoas. O militar substitui outro brasileiro que estava na função, o general Luiz Ramos. Goulart assume a missão de estabilização no Haiti depois de ter comandado uma força de pacificação da ONU no Nepal em 2007. O general também trabalhou 2 anos no Departamento de Operações de Paz da ONU para a Europa e a América Latina.
Agora 7h59, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Frederico Pita e Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.